Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, se sintam acolhidos pelo grupo aqui da quarta-feira. Primeiro queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, a Jesus, aos mentores amigos que nos ajudam aqui, né? Não só agora, nesse momento, mas durante toda a semana. O evangelho de hoje é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. O item é o item 19, progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-los, ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que habitam. Hoje é a Vera que vai fazer o estudo conosco. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E essa leitura que a Ana fez aqui, eu que pedi para ela ler para mim, porque eu vou falar um pouquinho sobre evolução. E não tem como falar sobre evolução se a gente não começa pelos mundos, né? O tema de hoje da palestra, eu coloquei como reforma íntima urgente, a responsabilidade da reforma íntima urgente. Porque o tema reforma íntima, ele vem sendo repetido, e não é por acaso, porque nós estamos batendo nessa tecla, porque nós estamos agora no finalzinho da transição planetária. Outro dia eu escutei uma palestra e a palestrante falou assim, eu diria que nós estamos assim no final do terceiro bimestre da transição planetária. Então, gente, nós vamos passar por um mundo de regeneração. E por que eu digo responsabilidade com a nossa reforma íntima? Porque se nós não nos mudarmos, sabe? Porque a reforma, a evolução do mundo, ela é geral, ela engloba todo mundo, é um planeta inteiro que está tentando e está chegando e conseguindo se ascender. E a gente sabe que a cada era, quando se passa de um mundo para outro, nós temos o mundo primitivo, depois o de expiação e prova, que é o que nós estamos vivendo, e já estamos perto de passar para o de regeneração, que é um mundo melhor, e depois vem aí os mundos, né, celestes, os mundos felizes. Esses aí nós podemos esquecer porque
onde vivem os anjos, Jesus e por aí afora. Então, nós precisamos correr agora, nesse mundo de expiação e prova no qual nós nos encontramos. O mundo de expiação e prova, ele é um mundo mais voltado, onde ele foi habitado mais por mal do que pelo bem. Então, ele é mais evidenciado pelo lado mal do que pelo lado do bem. Então, nós estamos aqui resgatando as nossas dívidas, as nossas provas, não por acaso, mas por quê? Porque nós já saímos de um mundo primitivo, ascendemos um pouquinho, e com os inteligentes que estavam aptos a habitar esse planeta de provas e expiação, que era assim, era ruim, mas era o melhorzinho deles, vamos dizer assim, era a turma ruim, mas a melhorzinha delas, porque eram um pouco mais inteligente, trazendo essa inteligência na frente para poder ir expandindo, certo? E puxando os remanescentes. Então, a nossa vida começou assim, nesse mundo de prova e expiação. E nós já estamos reencarnando aqui, há milhares e milhares e milhares de anos, nós estamos vindo, e às vezes até perdendo algumas reencarnações para sucumbir nos mesmos erros. Ou até fazer pior. Às vezes já tínhamos até melhorado um pouco, mas voltamos aqui e nosso livre-arbítrio, Deus faz o espírito ignorante, mas com o seu livre-arbítrio. Ele não faz nem mal e nem bom. Ele faz ele simples e ignorante. O livre-arbítrio é de cada um, porque se a gente não tiver que se mexer por algum motivo para crescer, para evoluir, também Deus não pode fazer tudo, né? Deus já criou, mostrou o caminho, enviou o seu filho para mostrar o que é o caminho da evolução da humanidade. Ele mostrou isso não só com palavras, mas com sentimentos e atos, e o caminho, e nos mandou uma cartilha, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dentro do Evangelho, no capítulo 2, tem um item lá, que eu não estou lembrando o número do item, mas se chama A Realeza de Jesus. E depois vem a Instrução dos Espíritos, onde uma rainha conta que ao desencarnar, ela foi a maior decepção da vida dela. A gente até lê, quando lê o capítulo, bem calmo, tranquilo, a gente sente pena desse espírito quando ela vem falar da situação dela, do desencarne dela. É até triste, a gente chega até a ficar com lágrimas nos olhos. Porque ela conta o seguinte, que enquanto ela estava na Terra, ela tinha tantos súditos, ela conseguiu fazer fortuna, ter vida de festa, uma vida de rainha mesmo, e ser bajulada, ter muitos bens, joias, vestidos, e ela conta então a vida que ela tinha. E os reis e rainhas naquela época pagavam até para a igreja, né, quantias enormes para comprar um pedaço no céu, né, porque quando eles morrerem, eles queriam ir para o céu, e já estava garantida então a vida deles no céu. Aí ela fala, qual não foi a minha surpresa e a minha tristeza quando eu desencarnei e aqui eu me deparei com os meus mais súditos que me serviam lá em cima, já evoluídos, e eu aqui embaixo, que não era nada perto deles. Então, você vê que a vida da gente aqui na matéria, ela é um pouquinho complicada, porque ela mexe muito com a cabeça da gente, com a moral da gente, com a ética, né? E nós temos
assim como nós estamos passando pelo mundo de expiação e prova, nós temos que parar e pensar o que nós queremos para nós, para esse próximo mundo que vem vindo aí. Porque de acordo com tantas palestras que a gente ouve, livros que a gente lê, desde que surgiu aquele primeiro livro, já falando mais de 20 anos sobre a transição planetária, mas a transição planetária já está acontecendo muito antes, há alguns séculos já, e nós já estamos chegando naquele afunilamento que só vai ficar aqui quem realmente merecer. Então nós precisamos parar, revisar a nossa vida, o que ela foi, o que nós vivemos, o que nós fizemos, tudo o que nós aprendemos, abrir esse evangelho como uma bula e ver o que nós podemos ainda fazer daqui para frente, porque o tempo é escasso. Nós estamos vivendo a última encarnação no planeta Terra, porque quem não tiver um pouco evoluído, arrependido, desesperado para ficar, porque sabe que Jesus, Deus dá oportunidade para aquele que se arrepende com sinceridade e quer, e que na última hora, né, pede aquela passagem olha a memória, oh meu Deus, da última hora, me ajuda aqui, gente. A gente sabe que até a última hora Jesus socorre, Deus socorre, e pega na mão, fala, vem, vou te dar essa oportunidade e você vai tentar mais uma vez. Mais adiante do mundo que está aparecendo para nós ultimamente, nós estamos ficando perdidos, né? A gente abre a internet hoje, nós temos a internet, porque a televisão não vamos nem falar. A gente já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. A gente já não sabe nem onde a gente vai procurar uma fonte verdadeira do que é verdade, do que é mentira. Então, nós temos que fazer a nossa verdade para nós, criar a nossa verdade, criar uma vida digna, uma vida que tenha um valor real, para que nós possamos, quem sabe, voltar aqui nesse planeta e ver esse planeta transformado, porque os que vão mudar o planeta já estão aí desde o ano 2000, já crescendo e já começando. Então nós já estamos vendo, para quem tem olhos de ver, nós já estamos vendo muita coisa acontecer de bom e outras tantas que continuam aflorando na parte ruim. Então, qual o caminho que nós queremos seguir? O que nós queremos para nós? Aqui tem um livro que foi escrito, depois que o Chico Xavier morreu, mas de um jornalzinho que ele deu umas entrevistas, que se chama Não Será em 2012. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler esse livro. Então ele fala de coisas que nós estamos passando justamente agora, nesse momento. E aí conta também que no ano em que o homem pisou na Lua, 1969, por aí, a Confederação Galáctica ficou muito preocupada com esse negócio de começarem as pessoas não evoluídas, como nós ainda, já começar a pisar em outros planetas, porque, gente, tem vida no universo como a nossa. Os orbes são evoluídos, outros muito atrasados, outros que já estão, sabe, nós mesmos somos os exilados de Capela, somos nós. Somos uns deles e outros tantos planetas, nós fomos os expurgos daqueles planetas. E viemos aqui, começando no mundo primitivo. Então, eles ficaram muito preocupados com isso e vieram e reuniram os seus cristos de cada planeta, fizeram uma reunião,
eles se reuniram para pensar se nós, o planeta Terra, como nós estávamos na nossa evolução. E já era para naquela época nós estarmos pelo menos de 100 a 200 anos em evolução para frente. E nós não estávamos. Nós estávamos ali, saindo quase que da Segunda Guerra Mundial, vendo, embora depois da Segunda Guerra Mundial tenha alavancado a evolução do nosso planeta, muita coisa surgiu, as tecnologias, as indústrias, várias coisas alavancaram logo, mas o ser humano continuou no seu egoísmo, de querer ter, de querer ser o melhor, de querer, de querer poder, achando que essas coisas são realmente importantes para você levar para outra vida, e não são, né? Então eles falaram, olha, o planeta Terra não tem condição de ir para o mundo de regeneração agora. Aí chegaram a um consenso, falaram, nós vamos dar mais 50 anos de moratória para o Brasil, para eles se alavancarem. Se nasce 50 anos, o ser humano não acordar, não levantar a cabeça e falar, agora eu vou, e reagir, eles não ficarão mais aqui. Aí nós vamos começar a agir, vamos acelerar o progresso, nós e o mundo e as pessoas que lá vivem vão ficar perdidas e vão começar a correr, se perder e vão ter que ir junto, ver que eles estão já atrasados e acelerar. Pode prestar atenção que nós estamos vivendo num mundo acelerado e não sabemos como, né, gente? Porque o tempo está passando, não dá tempo de mais nada, não dá tempo de fazer os compromissos que a gente costumava fazer há 5, 6 anos atrás. A coisa está vindo. E começou onde? Ali no ano da pandemia, porque a moratória, ela chegaria ao fim justamente no ano de 2019. 1969, 50 anos, 2019. Ali, gente, na pandemia, a gente viu que acabou, o mundo mudou. O mundo mudou para todo mundo. Embora todo mundo achasse que moralmente, fraternalmente, na postura de caridade, de irmandade, a gente pensasse que fosse melhorar muito, ia ser assim, um pulo. Para muitos foi, mas a gente vê o mundo, depois de tudo isso, o mundo inteiro, e parece que essa pandemia não resolve nada. Então a coisa está acontecendo nos bastidores, a gente precisa ler, a gente precisa ouvir palestras, procurar saber mais sobre tudo isso, porque a gente precisa de muito esclarecimento para o que vem para nós aí pela frente, porque a mudança de uma era para outra, ela é muito sofrida. E nós vamos passar pedaços agora, cada vez mais sofridos também. Nós vamos nos sentir pressionados, vamos sentir a dor bater, vamos sentir o problema vir com força total, em casa, no trabalho, onde estivermos. Nós vamos ser procurados e porque o problema é a pedra que nós precisamos para pular, para avançar, para ir para uma escala maior no nível de evolução. Então, Deus manda o problema, ele já tem a solução pronta. Se vocês pararem para pensar, nem se desesperem. Bom, se Deus mandou esse problema, é porque eu vou conseguir ultrapassar. Porque se eu fosse uma pessoa que não conseguisse, ele não teria mandado, não teria enviado. Então, o que acontece? Nós já temos que ter isso na nossa cabeça já para nos acalmar. Procurar dentro de nós, por que esse problema está vindo para mim?
Por que eu estou passando por isso? Vou procurar se sou eu o motivo, se eu preciso ajudar alguém e não estou fazendo, se eu preciso me despojar mais da matéria porque eu estou muito apegada e não estou conseguindo, porque, como diz a rainha, né, nós vamos chegar lá, não vamos levar nada do que nós acumulamos aqui. Então, gente, o que nós estamos precisando nesse momento para alavancar a nossa reforma íntima e dar uma força grande nela é nos desapegar em todos os sentidos de tudo que nós já fomos, que nós já passamos, do que já se viveu, do que já se viu, do que foi o mundo, de tudo, às vezes até dos nossos parentes mais próximos, porque tudo vai ser tão diferente. Esses seres que vêm vindo aí, eles já vêm tão desapegados que para conviver com eles, nós vamos precisar ser também. E evoluirmos mais espiritualmente, senão nós não vamos encontrar nosso campo de aconchego junto a eles. Nós vamos ser simplesmente deixados de lado. E como que nós vamos viver perto de um familiar tão querido para nós, nossos seres tão amados, e que nós já não conseguimos entender o que eles falam, né? A gente que já tem neto sabe como é que estão essas crianças de hoje, falando já num nível perfeito de evolução, de adulto, né? Então, nós precisamos acompanhar, porque nós ainda estamos aqui, mas nós queremos ficar? Nós queremos, junto com eles, aproveitar esse mundo de regeneração maravilhoso que vem aí? Não é que não vai existir pessoas físicas como nós, de carne e osso, mas vão ser seres totalmente desmaterializados, com o amor aflorado, com a caridade aflorada, com todas as virtudes nobres já dentro dela para pôr em prática. Nós não vamos querer viver lá? Então vamos procurar dentro de nós o que vale a pena começar hoje. Muita gente já começou, né? Mas nós ainda estamos patinando, nós ainda estamos aqui muito atrasados. Vamos fazer esse propósito de contribuir com o mundo nessa evolução. Nós estamos precisando muito, porque nós estamos vendo muita coisa errada acontecer. O que acontece? No mundo de expiação e prova, como o mal ele veio mais para a gente ir se aprimorando até chegar no bem. Então, eu vou dar um seguinte exemplo. A escuridão era muito grande, era assim. E a luz, assim. Então, com a progressão dos nossos espíritos, cada reencarnação, a gente vem, expurga, aprende, é aquela lição, né? Vem, aprende, às vezes vem, não aprende nada, vamos voltar e vamos tentar de novo. E assim nós vamos fazendo. O que vai acontecendo? Nós vamos nos tornando luz. E aí a luz começa, a escuridão, tá? E a luz começa, e a escuridão, e a luz começa, a escuridão e a luz começa. Hoje nós podemos dizer, por tudo que nós temos visto, assistido, hoje nós já estamos vivendo mais no momento de uma luz deste tamanho e a escuridão aqui, ó, desesperada para ficar nesse planeta, mas não vai ficar. Não vai ficar. E nós já estamos vendo quem são os escuros nesse momento, nesse nosso planeta. E nós já estamos vendo também quem são as luzes grandiosas que vieram, continuam, estão aparecendo cada vez mais e já os novos começando a aparecer com uma luz brilhante.
Então, eu não quero sair desse mundo e ir para um orbe de acordo com a vibração que eu me encontro agora. Aí para onde que eu vou? Para um mundo, outro mundo de expiação de prova? Porque eu estou nessa frequência ainda? Nós vivemos tanto aqui e reencarnamos tantas vezes para crescer, para evoluir, para a gente ir para um outro mundo, no mesmo nível ou pior que o nosso, para poder sofrer de novo ou mais, porque nós ainda estamos muito sem direção, para poder aprender e ficar lá quanto tempo? Não se sabe. Mas o tempo da Terra nós já sabemos. Ela já está no final. A luz já está muito forte e só não está aproveitando essa luz quem não quer ou não está querendo ver que a luz já se faz presente. Que todos os anjos, arcanjos, Deus, Jesus, estão aqui, ó, brilhando na nossa frente. Estão nos chamando. Está dizendo, vem, vem que eu estou esperando. Para de medo, para de pensar no passado. Desapega, você não vai levar isso aí não vai te servir para mais nada. Vem, estou aqui. E como é que nós vamos escutar tudo isso para poder saber se nós vamos seguir no caminho certo? No coração ligado diretamente com Deus. A oração é poderosíssima. Ore, ore bastante. Ore com o coração ligado em Deus. Fala com Ele. Me mostra, eu estou aqui, eu quero ir, eu preciso. Eu faço questão de estar do seu lado, na luz. Eu quero ser luz para as pessoas. Eu não quero levar nada de problema, nem de escuridão, nem de coisas ruins. Eu quero ser luz na vida das pessoas. Me ajuda, me intua. E outra coisa muito poderosa é a meditação, gente. A hora que a cabeça da gente está fervendo, o pensamento não para, acelera, você fica pensando, mas que coisa, estou esgotada, será que não tem um descanso para a cabeça, porque o pensamento não para? Tem, vai meditar. E vocês vão ver como que a meditação faz bem. Ela tira o seu pensamento do foco. Entra hoje na televisão, você vai lá no YouTube, coloca lá meditação guiada, ou coloca música calma e medita você mesmo, o que você quer para você. Gente, nós podemos, o divino que existe em nós é tão poderoso que nós podemos co-criar um mundo diferente para nós. Nós já temos esse poder, nós já estamos vivendo em mundos paralelos, nós estamos vendo tudo de errado aqui, ó, que nós viemos vivendo desde o começo, mas nós chegamos aqui. Onde nós estamos? Somos perfeitos? Não, precisamos ainda subir muito. Mas nós já estamos em condições de ver um outro mundo aqui, ó, que é o mundo que eu quero para mim, que é o mundo que eu quero viver, um mundo de paz, de alegria, de bondade, de saúde, de avanço, um mundo que eu sonho, um mundo que muitas vezes muita gente fala, eu não acredito nisso, existe. Existe sim, e vamos trazer esse mundo para dentro de nós e vamos vibrar no bem, no bom, vamos vibrar numa vida excelente para nós. Vamos procurar viver uma vida do jeito que nós gostamos, que nós precisamos. Vamos parar de reclamar, de lamentar. Existe doença? Existe problema? Existe. Mas quanto mais nós nos focarmos neles, nós vamos estar revivendo tudo, o tempo todo, e sofrendo muito. Então nós não estamos evoluindo, nós só estamos ficando parados ou regredir não tem jeito, mas para quem já aprendeu alguma coisa. Mas nós estamos patinando no mesmo lugar. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do que é real e do que não é real.
para a gente procurar o que é real e que pode se tornar real dentro de nós, para a gente seguir esse caminho. Vamos imaginar uma tela de televisão. Tá aqui uma tela de televisão. Ela existe? Sim, ela existe, ela é real. Mas aí você vai ligar a televisão. E ali você vai sentar com sua família ou sozinha e vai assistir um filme. E o filme é um filme muito bom, ele está te chamando muita atenção, você está vibrada ali, mas você começa, aí tem, vamos supor que o filme seja um filme triste, um filme que conta cenas de guerra, dos que não viveram na guerra, dos que sofreram, e vai contando ali, ou qualquer outro tipo de filme que vocês queiram dar como exemplo. E aí você se coloca no papel do personagem que está sofrendo. Ele sofre barbaridade. Para filme, então, não tem limite, né? É um sofrimento de amargar. E você se coloca no lugar daquele personagem e sofre junto com ele. Você sofre, você incorporou o personagem. Tá bom, acabou o filme. Você vai lá, você desliga a televisão, acabou. Tem mais filme? Não, acabou. Mas você está tão imbuída naquele personagem, você está tão traumatizada, ou tão emocionada, ou tão angustiada com o papel daquele personagem, que ele fica na sua cabeça 1 dia, 2 dias. Ai, mas que filme, esse filme tocou, e você conta para o amigo. Você fica falando no filme. O que você está fazendo? Você está vivendo e sofrendo no que não é real. Porque o filme é real? Não, ele é uma diversão. Você desligou a televisão, ele desapareceu. E você está sofrendo por causa daquilo. Imagine então, se quando somos nós a viver o papel principal do problema e ficar sofrendo uma vida inteira naquele problema e conta para as pessoas como foi sua vida desde pequenininha, as tristezas e as amarguras que você passou. E como que vai ficar isso, gente? Nós não estamos procurando melhorar, nós não estamos procurando alegria para o nosso coração, nós não estamos procurando confraternizar com pessoas de um nível intelectual melhor, ou de uma vibração mais alegre, uma coisa mais positiva. Porque se é uma coisa que o pensamento, a cabeça, o cérebro da gente não suporta, é pensamento negativo. E aí, com certeza, tudo que é negativo, tudo que é sofrido demais, vai te trazer doença. Por isso que nós estamos vendo os hospitais cheios. As pessoas estão muito doentes. E essas doenças, elas estão vindo de quê? Do espírito. O espírito não aguenta mais tanta mazela, tanto sofrimento, isso está passando para o seu físico. E o seu físico está deteriorando. Então, o que eu proponho? A gente, com muita verdade, com muita coragem, porque não é fácil a gente olhar para a gente mesmo, não. Desde uma vida passada que você chegou até agora, não é fácil você olhar tudo. E nós estamos sendo bombardeados, não sei se vocês já perceberam, ou se vocês também estão passando por isso, por pequenos flashes do passado. E aquele passado que você nem imaginava que ele ainda existia na sua cabeça, de tão triste e ruim que foi, ele vem, ó, pum, de repente ele aparece na sua cabeça. Para quê? Você tem que dar de cara com ele. Você tem que aliviar a sua alma. Você não pôs para fora e não aprendeu naquele momento. Então você vai falar agora assim, não, eu cresci. Eu não quero mais isso para mim nunca mais. Eu já fui errada, mas hoje eu não quero mais. Eu procurei o caminho do bem. Porque, gente, a maioria do mundo, a gente fala assim, o mundo de prova e expiação é um mundo que se destaca mais pelo mal do que pelo bem. Hoje já não é mais assim. Existe muita gente mal? Existe.
Esse pessoal mal aí, eu não sei como que vai ser o destino deles. Deus, que é o Pai maior, a Ele compete decidir na hora que chegar a separação e a ida de um mundo ou de uma era para outra. O que nós temos que nos preocupar é conosco. Se eu mudar, eu vou mudar o mundo. Se a Ana mudar, ela vai mudar o mundo. Se vocês todos mudarem, todos vocês vão mudar o mundo. Por quê? Porque a reforma íntima, ela é individual. E no momento em que todo mundo conseguiu chegar num patamar de evolução, todo mundo junto vai mudar o mundo, sim. Para bem. Porque o de mal já está indo embora. Então, está acabando. E aí, Deus vai saber o que fazer com os irmãos que não progrediram, que acabaram com a vida de tantas outras pessoas e que colocaram sua cara à tapa para mostrar o mal nitidamente, certo? E Deus resolve. Para cá, ele não vai voltar, mas tem muitos orbes primitivos ainda. Assim como existe vários na vibração de expiação e prova, e já o de regeneração e outros de felicidade celeste, tá? Então, cada um vai de acordo com a sua vibração aqui da Terra naquele momento para aquele lugar. Então, quando eu digo que essa é a nossa última encarnação no planeta Terra, o que estou querendo dizer? Ainda tem tempo. Nós podemos fazer muito melhor ainda em pouco tempo. Nós podemos em pouco tempo fazer o que nós não fizemos numa vida ou em várias vidas. Mas precisamos ter coragem. Precisamos olhar para frente. Porque no final da era, quem não está preparado, vai levar muito susto. Vai levar muito susto. Vai sofrer demais. Então, nós temos que ir nos preparando para tudo. Ler, estudar, rezar, meditar. Pega o Evangelho. Isso aqui não foi escrito por acaso. Jesus enviou para nós. Ele prometeu que ele mandaria um consolador para nós. E nós já estamos há quase 300 anos aí, ó. Já com um livro que nos ensina a fazer o que há de melhor que um ser humano pode fazer. E você acha que aquela rainha daqui, que eu acabei de citar, na realeza de Jesus, que era a rainha, foi embora, ela não tinha um livro desse para se basear, para ser melhor. Não tinha ninguém. A religião deles era tudo à base de o sol, as estrelas, ou às vezes nem tinham, porque a Igreja Católica, depois da Igreja Católica, todo mundo viu que tinha um lugar para ir prestar a sua atenção e dedicar a sua fé a um Deus. Foi onde primeiro foi mostrado um Deus diferente do que se tinha antes de Cristo. E Jesus veio aqui, Deus enviou seu Filho em corpo de carne e sangue, derramou seu sangue para poder nos ensinar o que é ser amor na vida das pessoas, um dos outros. O que ele pediu? Primeira coisa que ele pediu: amai-vos uns aos outros e ao próximo como a si mesmo. Quem é o seu primeiro próximo? Você. Se você não se amar, não procurar fazer o bem dentro de você, você não vai fazer para os seus irmãos também. Gente, eu gostaria de falar muita coisa ainda, porque o assunto é tão vasto. Como sempre, eu preciso acabar antes, porque o reloginho ali já está me chamando a atenção. Então vamos, gente, nos comprometer. Vamos fazer agora uma oração de encerramento, nos comprometendo, rogando a Deus,
pedindo a Ele que nos envie muita luz, muita proteção, que nesses últimos momentos de prova e expiação, que Ele nos envie recursos maravilhosos, abençoados, cheios de luz, para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, para que nós possamos contribuir com Ele na vida e na senda do bem, para que nós possamos mostrar que nós queremos estar com Ele sempre, porque tudo que vem dEle só é maravilhoso. Então, que Jesus esteja sempre ao nosso lado, que nós possamos pensar na vinda de Jesus a cada instante, a cada etapa ruim da nossa vida. Não vamos fixar nela, vamos tentar resolver rápido. Pede a intuição que ela vem. E esquece por um momento, dorme um dia com o problema e a solução no dia seguinte ela vai vir naturalmente. Então que Deus derrame bênçãos, chuvas de bênçãos sobre nós, para que nós possamos realmente erguer a nossa consciência, a nossa cabeça, a nossa vontade na direção dEle, do Senhor. Porque com certeza um mundo maravilhoso nos espera. E que Ele nos abençoe hoje e sempre como tem feito, porque Deus nos pega no colo todo instante, nós é que não percebemos. E assim nós vamos terminando a nossa palestra de hoje, pedindo muito a Jesus que nós sejamos luz como Ele foi na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Que assim seja. Pessoas que estão agendadas, vão dirigir a sala. Restante permaneçam. Bom, vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui hoje, a presença de todos vocês e de tantos irmãos desencarnados que com certeza puderam também ouvir o que nós falamos aqui, né? E que eles sejam muito abençoados, muito guiados na espiritualidade maior. E vamos agradecer a Deus mais uma vez, por mais um dia, por mais esse encontro aqui dentro desse centro, onde toda a espiritualidade maior vem preparando desde cedo o ambiente para todos nós, para que nós possamos sair daqui muito melhor do que chegamos, saindo com o coração leve, levando bons fluidos para os nossos lares, para as nossas famílias e para cada um que nós encontrarmos no nosso caminho. E vamos, gente, fazer o propósito, então, de seguir o caminho do Cristo. Que Ele nos abençoe a todo instante, a cada minuto, a cada segundo, que nós possamos refletir. O que eu estou fazendo é bom para o meu irmão? Então vamos fazer. Se não for, vamos parar por ali e mudar as vibrações. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Isso aqui.